Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando. Estamos trabalhando aqui as orientações do irmão José na psicografia do Carlos Bacelli. E hoje a gente vai trabalhar o livro Para Ser Feliz, capítulo 12, intitulado Ainda que Sozinho. Ainda que sozinho. Ainda que sozinho, persevera na fé. Ainda que sozinho, persevera na fé. Não desista de cumprir com o dever. Olha, essa primeira orientação que ele coloca para nós, aqui ele coloca em 2 parágrafos. Persevera na fé, porque só de falar perseverar na fé já traz para a gente referência para montar uma palestra. Fé e perseverança. Ou perseverando na fé. Isso aqui já monta uma palestra. Uma frase, ainda que sozinho. Porque na nossa cabeça, a gente cria a ideia de estar sozinho. A gente cria a ideia. Mas olha, como nós já sabemos que não estamos, e isso é de cada um. Isso é de cada um. E aí estou colocando, quem me conhece nas referências com estudos, com palestra, por exemplo, eu sei que o Chico Xavier fez palestra para cadeiras. Durante muito tempo não ia ninguém na casa espírita e ele ficava lá fazendo as palestras e tal. Só que certa vez ele questionou a validade daquele movimento. E aí Emmanuel colocou para ele que eu vou te mostrar como que está o auditório. E fazendo com que a sua vidência tenha sido mais ampliada, ele viu o auditório da casa espírita superlotado. E aí ele continuou fazendo a palestra dele até que chegasse um encarnado, depois outro e tal. Eu tenho muita dificuldade de falar para a cadeira. Eu tenho muita, não tenho evidência desta forma, não tenho, raríssimas vezes alguma situação me é mostrada, eu tenho muita dificuldade. Então, se eu estiver falando para a cadeira, eu vou achar que eu estou falando sozinho. Agora, se tiver um público de uma pessoa, 2, dezenas, aí não tem problema. Mas se tiver a gente já bate papo sobre a doutrina. Eu e a cadeira, não, mas tem muita gente lá, olha, não dá. Mas não precisa nem de me falar quantas pessoas tem, não importa. Se eu chego lá e tiver 4, ótimo, vamos fazer uma rodinha ali e a gente vai bater papo. Porque eu ainda tenho a visão de estar sozinho. E ele está colocando, ainda que sozinho, persevera na fé. Bom, veja bem, ainda que sozinho, fisicamente. Por quê? Emocionalmente, espiritualmente, a gente está sempre acompanhado. Nós temos espíritos que estão solidários aos nossos pensamentos, solidários aos nossos sentimentos, solidários às nossas dores, solidários à nossa caminhada. N espíritos. Não é 1 ou 2. São vários que estão solidários à caminhada que a gente está fazendo. Tanto que na rede mental, considerando que nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia, imagina quantas redes mentais a gente trava no processo de sintonia. Só que o que ele disse para nós? Persevera na fé, ou seja, não perca a credibilidade na providência divina. Não perca. Uma outra referência. Estávamos numa casa espírita que havia lá aproximadamente 450 encarnados, estava tendo um seminário sobre família, foi o dia inteiro de seminário. A minha palestra naquele dia foi a última palestra da tarde, do turno da tarde. No final, após a palestra, veio a palavra da espiritualidade. E aí, o espírito do Zé Grosso, conversando com o orientador da casa, e aí estávamos todos à mesa após a palestra, e o público lá estava também, ele pegou e perguntou para o presidente da casa assim, fulano, você sabe quantos desencarnados tem aqui hoje no auditório desta casa?
E aí ele respondeu assim, não sei não, Zé Grosso, não faço a menor ideia. Ele falou assim, nós estamos aqui com aproximadamente 10 mil desencarnados. Imaginem vocês, eu quero que vocês avaliem comigo. Havia aproximadamente 450 a 500 pessoas encarnadas no auditório. Havia ali quase 10 mil desencarnados. Eu vou dizer para vocês que é uma média de 18 a 20 espíritos para cada encarnado. Ou seja, aí olha a orientação da espiritualidade ainda nesta informação. Vocês aqui da Terra não fazem ideia do tamanho do auditório no mundo espiritual, porque ele expande a estrutura física que a casa disponibiliza. Isso é muito interessante para que nós saibamos a intensidade do trabalho, porque embora eu não dê conta de falar só para as cadeiras, eu sei que nunca tem só cadeiras. Embora muitos de nós temos dificuldades em fazer uma campanha do quilo, em fazer uma evangelização da criança sem a criança ali, mas se eu sou evangelizador, as crianças não vieram, eu não montei, eu posso sentar ali e fazer um culto, eu posso sentar ali e chamar o outro evangelizador, a gente trocar uma ideia, ou se eu não chamar aquele momento, eu posso fazer uma leitura, porque eu não estou sozinho. É o que ele coloca para nós. Por isso é que ele diz, persevera na fé, persevera que você está acompanhado. Persevera que do trabalho alguém está junto com você. Persevera que na sua dor alguém está te aliviando, alguém está te intuindo, alguém está te estimulando. Ainda que sozinho, na nossa visão, persevera na fé. E aí ele continua, tanto que no parágrafo seguinte ele diz assim, não desistas de cumprir com o dever, que é exatamente os exemplos que nós estamos dando. Não desistas de cumprir com o dever. Porque se a gente tem programações e não estamos sozinhos, em situação nenhuma a gente está sozinho, é só a gente dar continuidade à tarefa que a gente se disponibiliza. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 42, Jesus coloca para nós, para a gente vigiar. Ele fala sobre a importância da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis, se a gente alimenta a descrença, ou seja, a incredulidade, o pessimismo, o desânimo, a apatia, a tristeza, a agressividade, a rebeldia, se a gente alimenta uma rede de mal-estar, a gente abre porta para a invigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, vocês estão acompanhando aqui no vídeo. Ora, se ele está colocando, é para a gente se manter vigilante o tempo todo. Então, é para a gente acender a luz da credibilidade, ou seja, da perseverança e da fé, como está colocando para nós aqui o irmão José. Continuando, não abras mão da verdade e não endosses a menor das injustiças. Não abra mão da verdade. Esta convocação, não abra mão da verdade, é uma outra orientação que Jesus coloca para nós. Não abra mão da verdade e não endosses a menor das injustiças. E aí a gente coloca injustiças sociais, injustiças familiares, injustiças profissionais, injustiças pessoais. Não endosses. Não endosses. Tem situações que o outro, ele está tão convicto do engano que ele está cometendo, que inúmeras vezes é difícil você colocar para ele ali alguma ideia de reflexão. Até porque, em vez dele fazer daquele momento reflexão, ele pode fazer aquele momento de confronto. E aí é melhor você silenciar. Silencie para não criar contenda. O silêncio não é necessariamente que quem cala consente. Isso é ditado popular.
Jesus calou em inúmeras situações e nem por isso ele consentiu. Ele sabia quando a sociedade estava errada, ele sabia que a sua condenação, o povo estava errado, ele sabia que Pilatos estava equivocado, ele sabia que o senador Públio Lentulus, que estava do lado de Pilatos, quando Pilatos faz o movimento de lavar as mãos ali, Públio Lentulus estava do lado dele. Ele sabia que havia um equívoco e ele não entrou em contenda. Ou seja, o silêncio dele não significa que era uma aceitação. É porque ele queria evitar confronto, até porque já tinha 3 anos que ele estava passando a sua mensagem e já tinha 33 anos que ele estava na terra, em carne e osso. Já tinha 33 anos. 3 anos fazendo a mensagem, olha, ele já não tinha mais necessidade de fazer confronto. Mas o que ele coloca para nós? Não endosses as injustiças. Se você vê que vai confrontar, que o outro não está preparado para escutar, apenas silencie. Num outro momento, o questionamento vai vir. Aquele diálogo vai vir. E aí você se prontifica a conversar, manifestando o seu jeito de pensar. Não endossando a inverdade, não endossando a injustiça. E aí, ele continua. Ainda que sozinho e mesmo chorando amargamente, ama sem esperar ser amado. Ainda que sozinho e mesmo chorando amargamente, considerando que, ainda que sozinho fisicamente, e mesmo chorando amargamente, ama sem esperar ser amado. A Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, tem uma colocação muito interessante a respeito deste ama sem esperar ser amado, quando ela coloca para nós assim: se queres o triunfo real, se você deseja a vitória, se você deseja vencer, se você deseja prosseguir, se você deseja perseverar, se queres o triunfo real, o se é condicional, porque tem gente que não deseja. Ou tem gente que assimila a posição da acomodação. Depois vocês se atentem, para quem não assistiu, um dos vídeos anteriores, o segundo anterior, provavelmente o segundo ou terceiro, intitulado Mesmice. Vocês estão acompanhando aqui no vídeo? Se atentem para ele. Às vezes a pessoa está parada, esperando que as coisas cheguem, e as coisas não vão chegar nunca. No campo da melhora, do triunfo, da vitória, do bem-estar, do sucesso, não vai chegar nunca. Agora, se continuar parado, vai chegar sim. Vai chegar a dor. E aí vocês vão ver o irmão José trazendo isso para nós e nós trouxemos, dissecando no vídeo Mesmice. O texto se chama Mesmice, o vídeo se chama Mesmice, que é o nome do texto, vocês acompanharão. Tanto que a Joana de Ângeles coloca então, se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Trabalho, investimento, disposição. Sai a campo e luta. E aí ela fecha dizendo, abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. A fala da Joana de Ângeles, abre-te ao amor, doa o que você tem. Se envolva com os valores que já estão armazenados. Se envolva com o conhecimento que já está elaborado, que já está mudando a sua forma de sentir e precisa sair pelas mãos em forma de trabalho. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. A colocação dele aqui, ama sem esperar ser amado. Porque, ainda que sozinho, mesmo no campo físico, existem muitos que nos amam no campo espiritual. Nós, muitas vezes, não temos esse acesso e, às vezes, temos esses contatos no plano espiritual nos duradouros momentos de sono.
E aí a gente tem contatos, aí a gente sabe das afinidades que vêm nos encontrar, que vêm se afinizar ainda mais, estreitar os laços de afinidade para conosco. Então, imaginem, sozinho a gente só está fisicamente. Ama sem esperar ser amado? É a mesma colocação da Joana de Ângeles? Ame sem esperar a resposta. Ok? Essa colocação dela está no livro Jesus e a Atualidade. E aí, o irmão José diz para nós, executa o humilde trabalho de varrer o chão. Não importa que tarefa, faça a tarefa. Não importa qual seja, faz a tarefa. Ah, mas o seu momento é de angústia, faz a tarefa. O momento é de dor, faz a tarefa. É de tristeza, cumpre, faz a tarefa. Não importa qual seja. Quaisquer tarefas que o mundo te apresenta, se prontifique. Se prontifique. Você tem energia? Tem saúde? Tem raciocínio lógico? Está com discernimento? Sai do campo da vaidade e abraça a causa que te é apresentada. Ah, mas tem hora que a tristeza é tão grande, tem hora que a dor é tão grande, tem hora que o incômodo é tão grande que a gente não consegue. Aqui, eu vou voltar numa colocação de Tiago de Mello, que para mim ela é das mais profundas, quando ele coloca, faz escuro, mas eu canto, não importa a dor que você traga. O poeta, escritor amazonense Tiago de Mello. Faz escuro, mas eu canto, ele coloca para nós de forma clara que não é para a gente desistir. Não é para a gente desistir. Até porque, logo seguinte, na estrofe seguinte, ele fala que o sol da manhã vai chegar. Porque ele está fazendo uma analogia com a escuridão da noite. E eu estou fazendo uma analogia com a escuridão da alma. Então, faz escuro, mas eu canto. Olha, a gente está na terra e não tem como não fazer escuro em diversos momentos do nosso estado íntimo, mas que a gente cante, que a gente busque o trabalho, que a gente busque a solidariedade, que a gente busque o lazer, que a gente busque o envolvimento, que busque a leitura, que busque a meditação, que busque a reflexão. E é muito interessante isso, porque quando a gente medita, Joana de Ângeles coloca para nós, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Então, eu gosto até de fazer uma analogia. Por quê? Porque escutar Deus, quando você ora, você fala com Ele. E aí eu estou falando ora do latim, do orar, o que vem do oro. Porque o que vem do oro, do latim, é aquilo que vem do seu estado íntimo. Então é este orar. Quando medita, é quando você louva, você escuta Deus, no campo da intuição, no campo da reflexão. Mas eu gosto de fazer uma distinção. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Isso é uma questão da filosofia. Mas quando a pessoa está dizendo que Deus está falando com ela, é uma questão da psiquiatria. Então eu gosto de fazer uma distinção com vocês. Por quê? Porque no campo da filosofia a gente fala com ele. No campo da psiquiatria ele está falando. Ah, Deus falou comigo, Deus... Gente, olha, intuitivamente, dentro das nossas condições, a espiritualidade está falando conosco. Mas olha, para além daquilo que a espiritualidade diz, ela respeita o nosso discernimento. Ela respeita o nosso livre-arbítrio. Porque começar a fazer tudo e achar que Deus está falando, sai da filosofia e parte para a psiquiatria. Porque tem muita gente internada no hospital psiquiátrico ali, porque Deus está falando com eles. E eles já cometeram N situações de dificuldade. E é muito interessante um outro aspecto, como que as pessoas trazem a informação de que Deus está falando com elas e, gente, você vê que Deus não fala com a pessoa, pega aquela vassoura e vai varrer o chão.
É muito curioso isso. Vocês nunca notaram? Deus fala que aquela pessoa não presta. Deus está falando? Olha o campo da psiquiatria entrando aí. Deus fala que aquele trabalho não vai ser bom para mim. Deus fala que aquele grupo eu não posso frequentar. Deus está me dizendo, isso é psiquiátrico. Por que que então Deus não fala, pegue a vassoura, meu filho, e vai varrer o salão daquela casa? Meu filho, pegue a cozinha da sua casa, olha o estado que ela está, vai lavar aquelas panelas lá e sai do ócio que a tua mente patrocina. Por que que Deus não fala essas coisas? Veja como que a dificuldade ela é nossa. Então, quando o Tiago de Mello coloca para nós, faz escuro, mas eu canto, olha a orientação da espiritualidade aqui. Executa o humilde trabalho de varrer o chão. E aí ele continua, resiste à tentação das facilidades. Para todo e qualquer engano é muito mais fácil nós nos submetermos do que aquilo que é o correto, daquilo que é o certo, daquilo que é o justo, que é o necessário. Veja, resiste à tentação das facilidades. Porque é muito mais fácil nos envolvermos com as situações negativas do que com as situações positivas. Continua ocupando o último lugar na fila dos últimos servidores do Cristo. Continua ocupando o último lugar na fila dos últimos servidores do Cristo. Que importa o local que a gente esteja, o lugar da fila que a gente esteja, que importa? Desde que nos coloquemos como trabalhadores da seara. Nós podemos ser só frequentadores da seara. Entra e sai, entra e sai. Esquecido do mundo, segue adiante. Voltando ao texto, ainda que sozinho, esquecido do mundo, segue adiante. Não desistas. Não desista. Não importa as dificuldades que você esteja vivendo, não importemos com as dificuldades que nós estejamos vivendo. Nós não sabemos que hora seremos surpreendidos com a desencarnação. Não sabemos. É muito comum, olha, eu já perguntei N pessoas que muitas vezes abraçando a ociosidade, porque na hora que vem algum movimento de dor, de desespero, de angústia, a pessoa fala, se Deus resolvesse me levar agora, por que que passa pela cabeça da criatura que se Deus resolvesse levar agora, vai chegar lá e vai ficar tudo bem? Se aqui eu estou envolvido em treva, eu não vou para a luz. Se aqui eu estou envolvido com a rede de situações emocionalmente perturbadoras, eu não vou encontrar com meus mentores espirituais que vão me abraçar, como quem está chegando vitorioso do outro lado. Não tem isso não, gente. Aqui eu alimento a apatia, o desânimo, a dor, a maledicência, a angústia, a tristeza, a inércia, o estado depressivo, as dores. Invento dores, aí na hora que eu desencarno, meu mentor está ali me esperando. Tem mentor não. Tem mentor não. Eu alimentei o mal-estar, eu entro de encontro com o mal-estar. Por isso é que ele coloca, sejamos dos últimos operadores da seara do Cristo, mas estejamos na seara do Cristo. Porque não importa que lugar da fila. Não importa que lugar da fila. E no último parágrafo, ele diz para nós assim, arrasta-te, mas não te desvies da rota. Arrasta-te, mas não te desvies da rota. E aí, imagine você, nós temos duas referências para a gente trabalhar esse movimento de rastejo. Arrasta-te, mas não te desvies da rota. Veja, ou a gente utiliza a âncora, que a âncora ela nos paralisa. Tem gente que utiliza a âncora. Ele para no caminho, e não caminha mais. Não tem jeito não. Eu já descobri que existe reencarnação, eu vou deixar para a próxima. Será que na próxima eu vou ter as mesmas condições que eu estou tendo hoje? Será que na próxima eu teria a mesma vitalidade que eu estou tendo hoje? Será que na próxima eu teria a saúde que eu tenho hoje? Será que na próxima eu teria as pessoas que estão do meu lado hoje? Para de ancorar-se.
mas faz do seu movimento de parada enraizamento. Porque se a gente estiver enraizado, quando a gente tem raízes, a gente se vitaliza. Quando a gente tem âncora, a gente paralisa. Quando a gente tem raízes, a gente faz com que essa vitalidade, ela assume e abraça o nosso estado íntimo a ponto de os nossos estudos, os nossos textos, as nossas referências, aquilo que a gente está assimilando, frutifique. Porque a raiz faz com que uma árvore ela chegue aos frutos, a âncora não. A não ser na posição do navio, que ele lança a âncora quando ele chega ao porto, mas por quê? Porque ali ele traça novos objetivos, novas metas, novos caminhos, e depois ele tira, puxa a âncora e ele começa a singrar os mares. Ele começa a singrar. Tem pessoas que utilizam a âncora para paralisar. E justificando ainda, que é o que o irmão José coloca para nós no texto, ainda que sozinho. Tem gente que sozinho, eu não vou caminhar mais, não, chega. Estou cansado de ouvir comentários negativos, ouvir sobre a minha pessoa, para. Ainda que sozinho, caminhe. Ainda que sozinho, caminhe. Tanto que então ele fecha o texto dizendo, arrasta-te, mas não te desvies da rota. Ou seja, use da raiz, se vitalize, não te desvies da rota. Vocês vão lembrar de uma colocação também do irmão José, do livro de Ânimo Firme, que ele fala para nós, persevera. Aliás, o capítulo se chama Nem que seja de rastros. Persevera, pois, persevera. E nem que seja de rastros, caminha para adiante. Persevera. E nem que seja de rastros, caminhe para adiante. Ele está dizendo para a gente não desistir. Agora, para aquele que não quer, porque tem gente que fala assim, eu estou pronto para desencarnar. Meu filho, se você não fez nada, o que te faz pensar que assistir uma reunião, tomar 3 passes, fazer 2 campanhas do quilo, já tem 2 anos que eu estou indo na casa. O que te faz pensar que você está salvo do fogo do inferno? O que te faz pensar isso? Eu não estou dizendo, isso é só para poder fazer uma analogia, eu não estou dizendo que a gente está a passos largos do inferno, não. Eu estou dizendo que nós temos que aproveitar ainda todas as oportunidades, ainda que estejamos no leito de morte. Como nós, vocês que estão me ouvindo, na sua maioria, e eu não estou no leito de morte, olha, persevera. Nós não sabemos que hora que a gente irá. Mas Emmanuel coloca para nós assim, para quem não quer morrer, para quem não quer, eu não quero. Eu sei que um dia eu vou, vocês irão, a gente irá. Mas se a gente não quiser, o Emmanuel diz assim, quando a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Eu vou repetir. Para quem não quer desencarnar, e aí entra, no meu caso, eu espero que vocês também estejam com o mesmo foco, não por medo da morte, mas pela necessidade do trabalho. Então ele diz assim, se a providência divina te convida para o ajuste de contas, chegou a hora da sua morte, e ela te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Atentemo-nos para essa orientação de Emmanuel. Se a gente trabalhar, vai sendo adiado o nosso movimento, até que, no esgotamento final das forças fisiológicas, como disse a espiritualidade no Livro dos Espíritos, a gente se desliga. Então, que a gente aproveite. E aí, como diz irmão José, ainda que sozinho estejamos, que a gente não deixe de trabalhar, que a gente não deixe de caminhar.
É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos e até breve.